Última questão do vestibular do ITA 2022, fase 1. Questão de propriedades coligativas e equilíbrio de fase, também bem teórica, né? Para fazer conta, só para analisar os problemas. Ele vai dar aí 5 afirmações, ele quer as corretas. Na afirmação 1 ele fala assim, ó: a adição de um soluto não volátil a um solvente puro em uma dada temperatura constante sempre provoca a diminuição na pressão de vapor. Esse item é verdadeiro. A gente sabe que a pressão de vapor é igual à pressão do meu líquido puro vezes a fração molar dele, né? Se o meu soluto é não volátil, ele não tem pressão de vapor, mas ele diminui a fração molar do meu solvente e, por consequência, a pressão de vapor do meu sistema. Isso aqui é a famosa lei de Raoult. O primeiro item é verdadeiro. 2. A pressão de vapor de uma solução formada por dois líquidos voláteis é sempre menor que a pressão de vapor dos líquidos puros a uma mesma temperatura. Então, ó, a gente tem dois líquidos voláteis. Então, a minha pressão de vapor vai ser... Vamos marcar isso aqui, que é o 2, né? Então, 2. A minha pressão de vapor, então, vai ser a pressão de A mais a pressão de B. Pela lei de Raoult, que a gente escreveu lá, né? PA vai ser o PA vezes a fração do A. PB vai ser igual a PB padrão vezes a fração de B. Como na mistura a gente só tem A e B, eu posso reescrever isso aqui falando que o meu PB é o PB padrão 1 menos XA. Eu também posso definir arbitrariamente que um deles tem uma pressão de vapor maior que o outro, né? Um é mais volátil que o outro. Se o PA é mais volátil, se o A é mais volátil, a pressão de A padrão vai ser maior do que a pressão de B padrão. Ou seja, o A líquido puro tem uma pressão de vapor, é mais volátil do que o B líquido puro. Ok? Se eu substituo tudo naquela equação que a gente escreveu, a gente vai chegar na seguinte expressão. A pressão de vapor vai ser PA padrão XA, né, o PA líquido puro XA, mais PB 1 menos XA. Se eu rearranjo isso aqui, a minha pressão de vapor vai ser PB0, PB puro, mais, abre parênteses, PA menos PB, os dois líquidos, pressão do líquido puro, vezes a fração molar de A. Então percebam que para valores de XA diferente de zero, ou seja, sempre que a gente tiver uma mistura, né, a minha pressão de vapor do meu sistema vai ser a pressão de B mais esse termo PA menos PB multiplicado por alguma coisa. PA0 menos PB0 é maior que zero, XA é maior que zero, então esse é um termo positivo. Então, quando a gente mistura duas coisas, a minha pressão da minha mistura, pressão de vapor da minha mistura, vai ser maior do que a pressão do líquido menos volátil. Óbvio que ela vai ser menor do que a do líquido mais volátil, mas ela vai ser sempre maior do que a do líquido mais volátil, considerando as soluções ideais. Então, esse aqui é falso, porque ele nem sempre vai ser menor, ele vai ser maior que o menos volátil, puro. Então, a gente não pode afirmar que ele vai ser sempre maior do que os dois líquidos. Não, não vai ser maior. Ele vai ser menor que um e maior que o outro. O valor absoluto do abaixamento no ponto de congelamento de uma solução é menor se o soluto dimeriza parcialmente no solvente, comparado ao sistema nas mesmas condições em que não há dimerização. Então, o nosso abaixamento quioscópico vai ser uma coisa assim, né? Uma constante quioscópica, vezes a molaridade, vezes o fator de Van 't Hoff. Bom, se a gente tem essa molaridade vezes o fator de Van 't Hoff aqui, nos vai falar o número de partículas reais do meu sistema. Se eu tenho uma dimerização, eu tenho uma coisa assim, ó, 2A dando A2. O que acontece com o número total de moléculas no meu sistema? O número total diminui, por consequência a molaridade diminui. Se a molaridade diminui, a magnitude da minha variação também vai diminuir, né? E aí, por consequência, esse item é verdadeiro. O abaixamento do ponto de congelamento é menor quando eu tenho uma dimerização parcial em relação a uma situação sem dimerização. Item verdadeiro. 4. A pressão osmótica é a pressão exercida pelas moléculas de soluto numa membrana semipermeável. Falso, né? Pressão osmótica é a pressão exercida pelo solvente. É o solvente que vai passar pela membrana semipermeável para tentar igualar as concentrações, né? Pelo menos igualar a pressão osmótica dos dois lados da minha membrana. Então é falso. E 5.
Uma mistura formada por duas substâncias nunca solidifica inteiramente em uma única temperatura. Solidificar em única temperatura nada mais é do que falar que a minha mistura tem ponto de fusão. E isso é falso, porque eu tenho mistura que tem ponto de fusão sim, que são as misturas eutéticas. O que nunca existe é uma mistura que tem simultaneamente ponto de fusão e ponto de ebulição, igual a uma substância pura. Mas eu tenho misturas com ponto de ebulição, que são as misturas azeotrópicas, tipo, mais famosa de todas, né? Água e álcool ali, 96%. E eu tenho também misturas com ponto de fusão, que é as famosas misturas eutéticas, caso mais famoso. O exemplo mais comum é a solda, né? Aquela mistura de dois metais, né? De chumbo e estanho que a gente usa para fazer conexões elétricas. Tá bom, galera? Então, quais são os itens corretos? Que foi o que ele pediu. 1 e 3. A resposta dessa questão, a questão é o item A. Com isso, a gente encerra a prova, o vestibular do ITA 2022, primeira fase. Como sempre, eu estou à disposição de vocês. Curtam esse vídeo se vocês tiverem gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo. Bons estudos para vocês e até a próxima, galera. Tchau, tchau.